Meu nome é Ícaro, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a história de formação da Terra, a história de formação da crosta terrestre, a criação dos oceanos, o tempo geológico, o objetivo da paleontologia e as eras geológicas. Terra, um pouco da história e geologia. Vamos estudar o processo de formação do planeta Terra, a partir da sua origem e evolução, utilizando conhecimentos e teorias produzidos por diversos campos do saber. A história de formação da Terra. Ao longo da sua história, tentamos explicar quando e de que maneira o nosso planeta, a Terra, foi formado. O desenvolvimento de diversas ciências ao estudo da Terra, como a geologia, levou a outro entendimento de que quando começou a formação do nosso planeta, bem como de que maneira aconteceu. Com o apoio de tecnologias, descobrimos sobre a origem e a formação do nosso planeta. A formação da crosta terrestre. Como tudo começou? A origem da Terra começou a ser formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Essa medida de tempo é chamada de tempo da natureza, ou tempo geológico. Corresponde a uma datação com base nas rochas, observando as marcas que os eventos imprimiram nelas, ou mesmo as camadas que elas foram se sobrepondo ao longo das eras, possibilitando calcular a idade aproximada da Terra. Já a noção do tempo, em que o ser humano utiliza no dia a dia ou para contar sua própria história, é a do tempo histórico. Esse é o tempo baseado no relógio, no calendário que usamos, ou seja, em segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas. Segundo a ciência, o planeta Terra, em sua origem, em virtude das elevadas temperaturas, o nosso planeta era apenas uma massa de material luminoso de textura pastosa que mais tarde começou a resfriar. Com o passar do tempo, essa massa pastosa, chamada de magma, começou a se consolidar, formando os primeiros minerais e rochas magmáticas. E o convidado de hoje é meu amigo Júnior, professor de Geografia, que vai falar um pouquinho sobre a formação dos oceanos. Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos ver como surgiu, ou seja, a origem da água no planeta, como se formou os oceanos e também vamos ver que os primeiros seres vivos do nosso planeta surgiram na água. A origem da água no planeta é explicada pela teoria de que os vulcões soltavam gases no planeta e um desses gases era a água. Quando a água, em sua forma gasosa, atingia uma certa altura, passava pelo processo de condensação e transformava-se em chuva. Esse processo foi repetido várias vezes durante a evolução do nosso planeta. Com os diferentes gases soltos pelos vulcões, formou-se a atmosfera, que é uma das camadas da Terra. Essa camada ajudou no processo de condensação dos gases e na formação de fortes chuvas. Essas águas das chuvas ficavam armazenadas em partes mais baixas do nosso planeta, ou seja, nas depressões, formando assim os oceanos, de início um único oceano. Esse processo de formação do oceano contribuiu para a formação da hidrosfera, que é a parte responsável pela dinâmica da água do nosso planeta. De início, havia um único oceano, já que a Terra só tinha um único bloco rochoso. Com a evolução do planeta, a partir da dinâmica das placas tectônicas, foram surgindo outros oceanos. Hoje, temos 5 oceanos no planeta. São eles: o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico,
o Oceano Índico, o Oceano Glacial Antártico, o Oceano Glacial Ártico. Cada um desses oceanos tem uma característica diferente, como por exemplo, temperatura de suas águas e suas profundidades. O planeta ainda não tinha condições externas para o desenvolvimento da vida. As primeiras formas de vida surgiram na água. Eram basicamente bactérias, que depois evoluíram durante milhares de anos e se transformaram em animais. Com o passar do tempo, conjuntos de bactérias conseguiram desenvolver oxigênio, um fator muito importante para o desenvolvimento da vida fora da água. Com oxigênio na atmosfera, alguns animais que viviam na água foram sofrendo mutações e conseguiram se desenvolver fora da água. Aqui temos o início da vida na superfície terrestre. Tempo geológico. Ao longo desses 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta sofreu várias modificações, fruto de diversas mudanças climáticas que alternaram momentos de esfriamento e de aquecimento da atmosfera. Várias áreas da crosta terrestre foram se modificando pelo tempo e pela combinação de diversos fatores. Muitas espécies de animais e vegetais surgiram e outras foram desaparecendo nos bilhões de anos do tempo geológico. Tudo estaria esquecido, perdido, se a ciência não desenvolvesse formas de reconstruir o passado histórico da Terra. Vestígios de animais, vegetais e minerais muito antigos foram encontrados em diversas rochas e, quando comparados aos animais e vegetais da atualidade, hoje, indicaram que esses não eram semelhantes. Essas plantas e animais eram restos de antigos organismos que foram conservados. Esses restos e vestígios que se depositaram em rochas que permitem o estudo de formas de vida muito antigas receberam o nome de fósseis. Objetivo da paleontologia. Com a necessidade de estudar esses achados, organizou-se um novo campo dentro da geologia, para estudar as rochas e os fósseis. A paleontologia, cujo principal objetivo é investigar, a partir desses elementos, a origem, a evolução na Terra, a origem e a evolução da vida na Terra. Estudando rochas e fósseis, a geologia e a paleontologia podem descobrir em que ambiente esses elementos se formaram, bem como as diferentes espécies de animais e vegetais que nelas viveram, a formação das rochas em tempos passados e se houve algum processo de modificação ambiental, principalmente climático. As eras geológicas. Qualquer ser humano, por mais idoso que seja, lembra-se de fatos que ocorreram na sua vida. Momentos como a data de aniversário, noivado, casamento, nascimento dos filhos que marcaram a nossa passagem pela vida e que compõem a nossa história. Foi com esse pensamento que os geólogos dividiram a história da Terra em intervalos de tempo, de acordo com os eventos ocorridos ao longo de cada um deles. Cada um desses intervalos recebeu a denominação de era geológica e foi criada uma tabela que apresenta os fenômenos ou eventos ocorridos em cada um desses intervalos. A primeira era é a era azoica, que é o início da Terra. Era sem vida na Terra, com elevadas temperaturas. Seu tempo há 4, bilhões de anos atrás. E nela não apresenta nenhum sinal de vida. A segunda, a era pré-cambriana. Ocorreu o resfriamento dos oceanos e para o surgimento de primeiras formas de vida.
Ela pode ser dividida em dois períodos. O primeiro, o período Arqueozoica, formação dos primeiros oceanos e de reservas de minérios de ferro. Sua época pode ser o Arqueano. E o segundo período é o Proterozoica, a sua época o Algoquiano. O seu tempo há 3,9 bilhões de anos atrás. A forma de vida são os primeiros seres vivos. A terceira era é a Paleozoica, soterramento de florestas que depois vieram dar origem a reservas de carvão mineral, ocorrência de glaciações no hemisfério sul. Pode ser dividida em 6 períodos: Cambriano, Ordovíciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. O seu tempo há 600 a 270 milhões de anos atrás. Sua forma de vida: animais, primeiros répteis e anfíbios, primeiros insetos, primeiros peixes, os crustáceos, invertebrados, moluscos e crustáceos. Formas de vida vegetal, criptogramas e águas marinhas. A quarta era, a Era Mesozoica. Intensa atividade vulcânica e a origem de grandes florestas. A formação de reservas de petróleo, era em que os dinossauros habitavam nosso planeta. Pode ser dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O seu tempo há 220 a 135 milhões de anos atrás. Suas formas de vidas: animais, peixes, pássaros, répteis marinhos, caramujos, anfíbios e répteis. Formas de vida vegetal: angiosperma e o desenvolvimento de gimnospermas. Essa era a Era Mesozoica. A última era, a Cenozoica. Origem de grandes cordilheiras e montanhas, glaciações no hemisfério norte e a configuração dos atuais continentes e oceanos. Ele pode ser dividido em 2 períodos. O primeiro, o Terciário, que pode ser dividido em épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Piloceno. Seu tempo há 70 a 12 milhões de anos atrás. Sua forma de vida: animais, mamíferos, pássaros, insetos, répteis e primatas. Formas de vida vegetal: os pinheiros. E o segundo período é o Quaternário. Pode ser dividido em 2 épocas: Pleistoceno e Holoceno. O seu tempo há 1,5 milhões de anos no Pleistoceno e há 11 mil anos no Holoceno. Formas de vida: animais, os seres humanos. Formas de vida vegetal, plantas, como as de hoje. E quem gostou dessa videoaula de geografia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos.